Graças a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Estamos falando sobre a igreja, né? O que é a igreja, não é isso? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando da palavra eclésia, são chamados, são os que foram puxados para fora do mundo. E deixa eu ver o texto que a gente começa hoje. Vamos a partir daqui. Sensível hoje, estou ouvindo cada. Mateus 16:15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, no teu nome, nós te agradecemos por essa noite. Pedimos ao Senhor, meu Pai amado, que pedir, ó Deus amado, abençoe esse culto, Pai amado, abençoe essa reunião, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai amado, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja conosco, a Tua graça e misericórdia nos ajude a nos manter diante da Tua palavra, meu Deus, em linha reta contigo, meu Pai. Nós não desviamos nem para a esquerda nem para a direita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode se assentar? A unidade da igreja, nós tratamos semana passada sobre, esbarramos na unidade da igreja, né, como corpo único, como corpo de Cristo, não foi isso? Falamos sobre o corpo de Cristo, que Jesus edifica a igreja, o Espírito Santo tem a obra do Espírito Santo edificando a igreja, e desde quando eu tomo o lugar de Cristo, quero tomar a primazia na igreja, quando o homem toma a primazia na igreja, ele se torna o anticristo, né? Quer se colocar no lugar de Cristo. Aquele que quer tomar o lugar de Cristo, quer tomar a autoridade sobre a igreja, ele se torna anticristo. Então, se um homem toma o lugar de Cristo de cabeça, se um homem toma o lugar de cabeça na igreja, não sendo ele Cristo, então se ele tomar o lugar, ele é o anticristo. Aí eu te pergunto então, a igreja em que ele se toma como cabeça é igreja? Não, não é igreja. Não é igreja mais. O conceito de igreja que nós temos hoje, o conceito secular, o conceito pós-moderno, isso é, depois desse avanço da história, da ciência e tudo, estamos vivendo uma era pós-moderna. Então, o conceito pós-moderno de igreja é um conceito muito antigo. É um conceito muito antigo. Remonta aos judeus, eles acham que tudo é novo. Não, eles estão voltando lá na época dos judeus. Aonde o conceito de igreja hoje é o mesmo conceito de sinagoga. Sinagoga por quê? O judeu chamava de sinagoga o lugar onde eles se reuniam. Era chamado sinagoga. E hoje eles chamam igreja o lugar que se reúne um povo. O lugar que se reúne eles chamam de igreja. Então não é qualquer lugar que é igreja. Lá na Argentina tem a igreja do futebol. Quem já ouviu falar isso? Tem a igreja do futebol na Argentina, com os judeus é o Maradona. Maradona é o Cristo deles. Né? E põe o nome de igreja. Então eles põem também o nome de igreja de Satanás. Quem é que já ouviu falar da igreja de Satanás? Igreja de Satanás. Tem igreja dos gays, tem igreja dos mormons, tem igreja não sei o que, de um monte de gente que não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Então o nome igreja ficou um nome meio genérico. E às vezes a gente tem, quando a gente vai citar a igreja, nós temos que fazer uma diferenciação
entre a igreja de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja conforme eles entendem. Porque muita gente não entende o termo igreja. Muita gente não sabe o que é igreja. Quando fala assim, igreja, eles imaginam logo um prédio, uma placa, mas agora vamos diferenciar então o que é igreja. Igreja são pessoas, igrejas são pessoas chamadas, é a própria eclésia, é a própria, o próprio corpo de Cristo edificado por quem? Por ele mesmo, sobre esta pedra, sobre a afirmação, sobre a revelação da palavra, eu edifico a igreja. Então a igreja não é edificada com palestra de autoajuda. Não há maneiras de um povo do corpo de Cristo ser edificado com palestra de autoajuda. Não há maneiras do corpo de Cristo ser edificado com palhaçada, com palhaço mesmo dentro da igreja. Com um show de stand-up comedy, né? O cara fica fazendo piada na frente da igreja para a igreja rir. A igreja não pode ser edificada desse jeito. A igreja não é edificada com meios carnais, porque a igreja não é carne. A igreja não tem nada a ver com carne. Então, se a igreja se usa meios carnais para edificar a igreja, na verdade, temos então palhaços entretendo bodes. Nós não temos igreja. Nós temos um ajuntamento de gente, e aí agora nós pegamos o conceito judeu. Apenas uma sinagoga. Apenas um ajuntamento, uma assembleia de pessoas. Apenas um público, não igreja. Então a maioria das reuniões hoje em dia são público, não são igreja. É apenas um público se reunindo. É apenas um encontro, um clube, apenas uma associação. Não é igreja. A maioria não é. Sabe por que a maioria não é? Porque Cristo não está ali. Jesus Cristo não está ali. Por que Jesus Cristo não está? Porque ali não está a palavra, não é pregada a palavra. E quem é a palavra? Quem é o verbo vivo? Jesus. Então se ele não está ali, não é igreja. Não há maneira de você tentar, você pode até tentar enxergar a igreja. Você vai enxergar a igreja em alguns gatos pingados ali dentro. Alguns que são sinceros, alguns que estão ali procurando mesmo Deus, conhecem muitas vezes a palavra, mas não tem outro lugar para ir por enquanto. Não tem, então você consegue discernir um ou outro no meio da sinagoga, um ou outro que é a igreja. Você consegue ver no meio um ou outro que professa a mesma fé que Cristo professou. Ah, Cristo tinha fé? Jesus tinha fé? Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé nasce dele, vem dele. A fé vem pelo ouvir a palavra, né? Ouvir o verbo, revelação de Jesus, e aí o que gera fé é ouvir falar a respeito de Cristo, falar da palavra de Deus, do verbo de Deus. E a função da edificação corpórea da igreja, da edificação como pedra viva, a função é do próprio Cristo. O próprio Jesus Cristo assume essa função. Assume a função de... Vamos ver lá em Apocalipse. Acho que é Apocalipse. Sim. Adorar, mas ele disse-me: olha, servo e teus irmãos. O testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o testemunho? O que é dar testemunho de Cristo? O que é a profecia? O que é? A profecia é a pregação da palavra. O espírito de Cristo, então, é a pregação da palavra. Quem tem o espírito de Cristo, ele faz o que ele prega, a palavra. Ele está inserido dentro da palavra, da revelação da palavra de Deus. E em cima da revelação da palavra de Deus, o que é edificado? A igreja. Em cima da revelação da palavra. Porque a palavra se aplica à vida da igreja. A palavra não se aplica à vida mundana. Não tem jeito de você aplicar a palavra no modo de viver mundano. Tem jeito de você pegar a Bíblia e querer enfiar na cabeça de alguém que não quer nada com Cristo? Ele vai seguir a palavra? Ele vai seguir a Bíblia? Não vai seguir, porque a Bíblia foi feita para a igreja e para os escolhidos de Deus. Foi feita para os salvos, foi feita para os santos e não para ímpio. A Bíblia não é migalha, não é migalha que se lança para pombo. A Bíblia é palavra preciosa. Mas hoje eles fazem dela, outra coisa que não a revelação de Deus. Usam ela para tanta coisa que não é sobre a revelação de Deus. Então, para ser igreja, a primeira característica de uma igreja, ela tem que conhecer, tem que professar, tem que andar segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Se não anda segundo a Bíblia, não é igreja, pode ser um ajuntamento de pessoas. Agora não vamos sair também falando que todo mundo agora, você não é igreja, tem uns gatos pingados por aí. Eu costumo encontrar com uns gatos pingados que são igreja, estão em sinagogas. Né? Eu não me atrevo a encher minha boca, como diz
o Vasconi, que veio aqui, e falar que são sinagogas de Satanás. Por que se fala sinagoga de Satanás? Ajuntamento que não se reúnem para adorar a Deus. Se não se reúnem para adorar a Deus, qual que é a entidade que está ali então? É triste falar isso. Mas por quê? Quem comanda ali é o homem. E o próprio homem se torna Satanás, ou o próprio demônio. Igual tem uma igreja por aí que eles se reuniam à tarde, o grupo de irmãs, tiravam a roupa e ficavam abraçando umas às outras, passando energia uma para a outra. Caiu o seu queixo? É desse jeito, irmão. É mole, Jairo. Ficava aquele monte de irmã nua, abraçando a outra, falando que estava recebendo unção uma da outra. E aí, quem vai encarar isso? Um diabo. Isso é uma coisa horrorosa. E não está muito longe de nós não, viu? Essa igreja está pertinho de nós aqui. Pertinho de nós aqui. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é Deus, ô Mariana? Jesus que está ali? O bom de Ló é Deus? Está vendo como que a gente não quer ofender, mas os indícios levam a crer na realidade mais violenta, na realidade mais triste? Então, igreja, para ser igreja, ela tem, se ela não revela a palavra, coisa, o novo nascimento, a igreja de crentes que se reúnem talvez em uma igreja local, independente se esses crentes estão reunidos. Olha, interessante, igreja, ela é só igreja quando os crentes estão reunidos para culto? Não. Igreja é igreja independente de estar reunido para culto. Eu deixo de ser igreja quando eu saio daqui? Eu deixo de ser salvo quando eu saio daqui? A salvação está no lugar ou está em mim? Está em mim, operou em mim a salvação. Então, aonde eu vou, eu levo comigo a igreja. Eu sou igreja. Aonde eu vou, eu sou igreja. E quando eu me reúno com outros irmãos, ainda que seja para nós nos reunirmos, para andarmos juntos, para ir em algum lugar, está se deslocando ali uma igreja, uma parte do corpo de Cristo. Porque eu não deixo de ser corpo de Cristo. Por isso que é muito sério, quando isso toma uma seriedade muito grande, quando Paulo cita em Hebreus, sobre o pecado premeditado, que o cara peca premeditadamente, sem deixar de ser igreja. Então ele leva a igreja a ser profanada pelo pecado premeditado que ele quis fazer. Isso é muito sério. Ele não deixa de falar assim, Jesus, sai de mim um pouquinho que eu vou ali pecar. Não, aí ele entristece o Espírito Santo, que está nele. E aí para mim, o pecado contra o Espírito Santo é um desses. O camarada, contumazmente, ele carrega em si a graça de Deus e vai pecando, depois não resta mais nada para ele, a não ser um ardente expectativa de fogo do inferno, que fala em Hebreus. O próprio Jesus usou essa frase. Esmirna? Esmirna. Apocalipse 2:8. A gente fica com medo de falar, que tem certo receio de ser mal interpretado, mas é bom quando lê a Bíblia. Que fala, o pastor está julgando. Não, vamos lá. 2:9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Por que o próprio Jesus fala que é sinagoga de Satanás? Ele não está lá. Ele não está lá. Ele não está lá para edificar, ele não está lá para fazer nada. Então, quando nós falamos isso, fala, você pegou pesado, pastor. Não, mas pesado pegou Jesus. Porque Jesus, além de pegar pesado, pega o camarada e lança no inferno. Ele que pega pesado. Então, vamos lá. Por que isso? Por que nós somos igreja? Onde está isso na Bíblia? Vamos lá. Em Atos 5:11. 5:11. De onde veio o que é uma reunião de igreja? Porque hoje eles tem muitos irmãos que os que se desligam falando que não, que
eles condenam a reunião. Ah, não. Então, mas a Bíblia manda você ficar junto. A verdade é quase que uma conselho que não é conselho, mas a igreja, assim, a igreja imediata após Cristo morrer. 5:11, e houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. Houve temor onde? A igreja era uma reunião de pessoas, a eclésia. 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Epa, esbarramos numa coisa agora. O primeiro texto nós falamos assim, houve temor em toda a igreja. Aí você imagina que são pessoas. No versículo seguinte, fala que eles se reuniam naquela. Essa igreja então denota agora então, já assim, não é pecado, não é errado você chamar o lugar onde você reúne de igreja. Eles se reúnem naquela igreja, porque até isso hoje eles não querem falar. Não pode falar igreja não, é igreja. Não porque é santo alguma coisa, é a localização. Nós chamamos de templo, igreja, o lugar onde nós nos reunimos. Quem já ouviu falar isso assim? Você fala assim, alguém pergunta para você assim, você reúne onde? Ah, eu reúno naquela igreja na Ponta Grossa. Não pode reunir. Na igreja é você, irmão, você reúne no templo. Não é assim? Porque eles querem um policiamento do vocabulário, que eu não entendo. É um policiamento, se a Bíblia fala, se reuniam naquele lugar, então não é errado também eu chamar aqui também de igreja. Tendo consciência que igreja somos nós. E igreja local, localidade também pode ser chamada de igreja. Geograficamente, de igreja. Em loco também de igreja. Mas não no sentido de salvação, não no sentido de santificação. Igreja santificada e salva são pessoas. Igreja é lugar que se reúne também. Se reúne a igreja. Se nós alugarmos um galpão grandão ali, e ficarmos ali 10 anos, e nós saímos de lá, e eles montarem um salão de festas, eles pecaram em alguma coisa que montou um salão de festa? Não, porque a igreja saiu para formar outra igreja, em outro lugar. Aquilo não é mais igreja. Deixou de ser igreja. É igreja enquanto estamos ali. Depois que saímos já não é mais igreja. Porque não se reúne mais a igreja ali. Não é a referência ali. 1 Coríntios 11:18. Na igreja só tem pessoas santas? Só pessoas bonitinhas? Lindinhas, a fina flor da salvação? Então, vamos lá, 1 Coríntios. Sabendo que Coríntios é uma igreja problematiquíssima, igreja cheia de problema. Paulo escreve em 1 Coríntios 11:18. Porque antes de tudo, ouço o que? Isso é, a primeira coisa que eu ouço de vós, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Paulo fala assim, o que eu ouço falar de vocês, a primeira coisa que eles falam comigo é que entre vocês tem dissensões, tem divisões no meio de vocês. Eu acredito que seja assim. Paulo está falando isso. A igreja, não espere você que na igreja só tem pessoa perfeita. Tem pessoas que crescem na palavra. Tem pessoas que você vai malhar ferro frio com ele a vida inteira, ele só vai saber aquilo. Não vai aprender mais. E ainda vai discutir com você. Você pode saber um pouquinho mais que ele, e você vai tentar ensinar, ele vai discutir com você. Mas o que ele sabe é suficiente para ser salvo. Para ele não interessa quem Caim casou com quem, para ele não interessa se o dilúvio foi só num pedacinho da terra ou na terra inteira. Ele crê que Jesus é salvador da vida dele, ele crê em tudo, ele anda conforme, anda reto, mas ele é problemático. Ele é cheio de pepino. Ele é problemático. E aí não adianta você querer ensinar. Vai ter problema? Vai. Vai ter problema no meio da igreja? Vai. Igreja sem problema, meu amigo. Não existe. Igreja sem problema só no céu. Só no céu. Igreja com pessoas perfeitas é só no céu. Lembrando que não é desculpa para pecar. Porque quem anda em pecado e permanece no pecado, Paulo ensina que deve ser, ele usou uma palavra séria, deve ser expulso. Expulso da igreja. Não estou falando aqui dando desculpa a pecado, estou falando em questão de entendimento. Em questão de vida,
Não, Paulo fala, aquele que peca e anda em pecado tem que ser convidado a se retirar. Não, expulso. O que é expulso? Some daqui. Some daqui. Eu já fui expulso de 3 igrejas ou 4, mas não foi por causa de pecado, não, foi por causa de Bíblia, viu? Às vezes eu brinco que fui expulso de igreja, é porque eu ia lá e falei, pastor, você pregou isso aqui, está errado. Não quero isso aqui mais não, some daqui. Nelimar uma vez foi convidada, né? É um favor que faz você não vir aqui mais. Falaram com ela, vendo um favor que você faz você não vir aqui mais. Por quê? Porque a igreja, com I minúsculo, a sinagoga, não consegue aceitar igreja. Porque a igreja é uma ameaça a toda a sinagoga de Satanás. Por que a igreja ameaça a toda a sinagoga de Satanás? Porque a igreja carrega em si a verdade, carrega em si a luz. E aonde ela chega e apresenta a luz, a sinagoga de Satanás não tem luz, tem trevas. Então as obras são manifestas e aí eles não querem. Que quem está nas trevas não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas as obras dela. Não sejam mostradas as obras dela. Hoje, com meia hora de televisão, você rodando a televisão, você vê mais ou menos uns 5 líderes pregando, e desses 5 líderes você consegue expor os erros teológicos através da palavra. Em meia hora você consegue 5 líderes, e os 5 líderes falando na bolinha, que não tem nada a ver com a palavra. Agora vai neles e fala da palavra para você ver com eles. Não aceitam, porque está expondo as obras dele, as obras das trevas. Está expondo aquilo que eles falam que não condizem com o verbo vivo, não condizem com a Bíblia. E aí eles não gostam, ninguém gosta, né? Não é mesmo, Jair? Aí ninguém gosta. Não pode, porque está em jogo até o sustento dele, até as coisas da vida dele está em jogo, porque se ele for acertar a pregação com a Bíblia, também nós temos lá o resultado que os homens dos últimos dias não suportam a sã doutrina, mas sofrem comichão nos ouvidos e elegem para si mestres conforme o seu coração, que só vão falar aquilo que eles querem ouvir. E aí, então eles não querem. Isso eles não querem. Então vamos lá. (14 e 28), 1 Coríntios. Não, 14 e 28 não. Romanos 16, 4. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo usou aqui igrejas no plural, não é? Igrejas no plural. Por que usou igrejas no plural? E por que eu fiz questão de botar ali onde ele fala igrejas no plural? Porque tem uma outra teoria, você vai se deparar com ela, do Watchman Nee. Quem já ouviu falar de Watchman Nee e Witness Lee? Quem já leu o Watchman Nee? Quem já leu o Witness Lee? Quem já perdeu tempo lendo isso? Bom, porque é o seguinte, eles falam o seguinte: tem que ter apenas uma igreja. Nós sabemos que a igreja é una. Sabemos que o corpo de Cristo é um só, em conceito. A chinesa, a brasileira, é só uma igreja. Mas segundo eles, tem que ter apenas uma igreja em Belo Horizonte, uma em São Paulo. Imagina uma igreja em São Paulo. Uma só. Uma igreja em Belo Horizonte, uma igreja no Rio, apenas uma igreja por cidade. Porque Paulo ainda fala que Jesus instituiu a igreja. Então, se for olhar ao pé da letra, teria que ter só apenas uma igreja no mundo, em Jerusalém. Não poderia ter outra igreja. Mas ele fala que cada cidade tem que ter uma igreja só, e ponto final, porque se não fizer assim, é obra de Satanás. Mas nós vemos Paulo falando de igrejas, no plural, que são são lugares de reunião, mas sabendo que a igreja é uma só. E Romanos 16, 4. A todas as igrejas dos gentios. Então Paulo fala o quê? São várias igrejas onde se reúne um corpo de Cristo. Não há vários corpos de Cristo. Nós não somos um corpo de Cristo, uma outra igreja é outro corpo de Cristo, não. A igreja que professa a mesma fé, um só Deus, acho para mim um só Deus, um só batismo. Efésios 4. Por mais que você bota versículo, ainda sobra. Vamos ler Efésios 4. Isso que denota a unidade da igreja. (4:4). Deixa eu caminhar na tela. Não é Efésios 4.
Presta atenção. Há um só. Não é uma só igreja. Há um só corpo. O corpo de... E Cristo é o cabeça da... No singular. O cabeça da igreja. E não o cabeça das igrejas. Porque a igreja, os salvos, formam uma igreja só. Nós vamos nos reunir. O único jeito de nos reunirmos todos no lugar é só... Toda vai se reunir. Em regiões diferentes. Então tem um lugar onde se reúne a igreja. Coloca lá. Há um só corpo de Cristo. Tu tem? Espírito Santo. Com chamado em esperança. Qual que é essa esperança que nós somos chamados? Da salvação. Então, uma só esperança. A esperança que nós somos chamados é a esperança da salvação. Não é a esperança de ficar rico. Não é a esperança de se dar bem na vida. Não é a esperança de sermos empresários, né, irmão Dilon? Nós somos chamados para ser empresário? Ah, Senhor, escreve meu nome agora lá na Associação Comercial de Minas. É assim que... Parece que muitas vezes a oração da confissão de fé que se faz por aí é isso. Ah, escreve meu nome na Junta Comercial de Minas Gerais. E aí você já sai da igreja com o CNPJ. Você tem que ser empresário. Assim que eles acham. Mas não. Fomos chamados em uma só esperança. Essa esperança é incorruptível, é inegociável. A esperança da igreja é a salvação. Nós não trocamos por nada. A igreja não troca por nada. Quem troca por alguma coisa, quem troca por um prato de lentilha, tem um outro espírito que não é aquele um só espírito. É outro espírito. Se alguém busca apenas convicção pessoal, de suas realizações pessoais, não tem esse espírito. Então já não é igreja. Se não tem esse espírito, não faz parte do corpo. E se não faz parte do corpo, não é igreja. Não é igreja. Porque se Cristo não está... Se o Espírito de Cristo, que é o Espírito da profecia, que é o Espírito da revelação da palavra, se ele não aceita a revelação da palavra, então ele também não é igreja. Então ele está criando então uma nova esperança. Qual que é a grande esperança hoje dos homens? Dentro das igrejas hoje? Na televisão, você vê na televisão? A prosperidade, a porcaria da prosperidade. A porcaria também de herdar essa terra, de reinar sobre essa terra. Você é um trouxa. Você é um trouxa, eu já vi. Tem uma lá, que o irmão dela morreu, o pai não sei quem morreu, mas ela era atriz, né? Ela deixou de ir lá no velório do irmão, não sei o quê, porque ela era atriz. E eu sou universal, você é uma desalmada. Né? Tomara que a tua família te deserda. Né? Porque o irmão morre, não vai ficar no espetáculo. É isso mesmo, é irmão ou pai que morre? Acho que é o pai dela que morre, né? É uma que é a atriz. Ela falou que no dia da estreia do espetáculo, o pai dela morreu. Mas ela preferiu apresentar o espetáculo, porque ela era a universal. Ela tinha certeza da vocação dela. É uma filha desnaturada, né? Uma filha desnaturada. E se bobear, morre cedo. Porque honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então vamos lá. Então, uma só esperança. Quando se cria várias esperanças, se deixa de ser igreja. Quando é pregado outra coisa a não ser a esperança que a palavra dá, que Jesus Cristo dá, não é igreja. Não é igreja. 4,15. Isso antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. 4,15. Então tá bom, um só corpo. Quantas cabeças? Uma cabeça. O que é Cristo? Não, pode botar 4,15. Dá? Uhum. Antes seguimos a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha o 16. Quem é a cabeça? Cristo. Olha o 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte.
aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quem é amor? Jesus é amor, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, que Deus ama. Então, quem edifica a igreja? E fora isso, essa edificação em amor também é a comunhão dos irmãos. É a comunhão da igreja em si. É a comunhão, é o amor da igreja que faz aumentar o corpo. Agora, esse aumento do corpo seria um aumento como uma pururuca botrel, que você joga lá na gordura. Quem lembra disso, da pururuca botrel? Pururuca ficava um pedacinho assim, banana, ficava desse tamanho na gordura. Não é um aumento e não é um inchaço do corpo. O corpo de Cristo não é infeccioso para sofrer inchaço. Não, ele cresce. Ele cresce devagar, mas cresce. Durante toda a história você vai ver a história da igreja. A igreja fiel nunca teve muito número de gente. Nunca foi uma igreja imensa. Nunca foi. Nunca foi grande número de gente. Nunca foi um tantão de gente. Não. Muito pelo contrário, você vai ver na história que sempre a igreja falsa sempre foi imensa. Temos visto aí a igreja católica. Temos visto aí os muçulmanos, 1 bilhão e 800 mil fiéis. É 1 bilhão e 800 milhões de fiéis, os muçulmanos. 1 bilhão e 800 milhões de fiéis, os muçulmanos. Aí eu te pergunto, então, o número de pessoas é o endosso para ser igreja verdadeira? Não, se fosse assim, então eu vou ter que virar muçulmano, que é a maior religião que existe em número de adeptos. Então, quando vier falar com você que a sua igreja é pequena, mas quem disse que número quer dizer que estão com a verdade? Então, eu vou ter que virar muçulmano. São 1 bilhão e 800 milhões de gente. Então, eles estão certos? Quando você vê um monte de mosca em cima do cocô, elas estão certas? Então, também não é isso, não segue essa lógica aí. Nunca foi, aí. Você vê um gato morto, cheio de bicho. Tem 3 mil... Você vê um gato morto, cheio de bicho. Os bichos estão certos de comer ele? Então você vai lá e come também. Já que você quer número, quantidade, então vai lá comer então. Nunca foi, meu amigo, quantidade. Nunca foi legitimação que estão com a verdade. Nunca. Tanto é que a palavra diz para não seguir a multidão. A Bíblia diz para não seguir a multidão. E a porta é apertada, meu amigo. Tem um dia que eu usei esse argumento do bicho varejeiro com o rapaz, ele ficou bravo comigo. Hein? E falou assim, você não vê as igrejas tudo cheia? Está tudo certo você também. Um gato é cheio de bicho. Os bichos estão certos. Vai comer o gato. Hein? Bando de bobo. Então vamos lá. Então pode ser, então ela é igreja, primeiro, tem a palavra, ela é edificada pelo próprio Cristo. O próprio Cristo é a ser tirada as escamas. Ela está fazendo você cego. Você vai ter que ser tirada de um tanto. Ele vai te falar, para com isso, levanta daí, anda, vai trabalhar. Some daí, eu já te levantei daí, te mando embora. Para você parar de ficar esperando o milagre cair do céu. Hoje o meu milagre vai chegar e não sei o que. Não, vai ralar peito, vai orar, vai ler a palavra vai ser edificado. É isso que ele faz com o cara do tanque de Betesda. Não, estou esperando chegar aí, né? Não tem ninguém que me ajude. Não, vai você, meu amigo, levanta você. Te dou vida então, levanta e vai falar de mim agora. E carrega a sua cama. Ninguém manda carregar a sua cama. Não manda o outro carregar a sua cama. Manda para lá, igual pega a sua cama e vai embora. Não tem moleza no evangelho. Está sujeito também a tomar chicotada, se você achar que a igreja é comércio. O chicote ele está fazendo durante a noite para pegar o seu de manhã. Então quem é igreja? Por isso que eu falo, quem é igreja não permanece num falo na sinagoga de Satanás. Porque vai começar a tomar chicotada lá dentro. Se ele estiver inserido no meio, se for igreja, e estiver no meio de quem não é igreja, ele vai começar a apanhar tanto que ele vai ter que sair. Ele vai ter que procurar outro lugar para ir. Ele vai ter que ficar em casa, talvez, dando a palavra. Porque Jesus vai lá e busca ele lá no meio. E dá uma chicotada, sai daqui, some daqui. Some desse lugar aqui. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e maldições. Vai não correm suas pragas. Vamos lá então.
Nós temos também igreja em casas? Tem possibilidade de ter igreja em casa? Sim, tem possibilidade sim de ter igreja em casa. Na impossibilidade de nos reunirmos, na proibição de nos reunir, podemos ter igreja em casa. Podemos sim. Aonde está isso na Bíblia? Vamos lá? Romanos 16, 23. Gaio tinha uma igreja na casa dele. Ele se reunia na casa dele. Então vinha pessoas de fora, não é isso? Vinham pessoas de fora, se reuniam com Gaio. Iam para a casa dele, se reuniam lá como igreja. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro. Então estava hospedando também quem? Paulo. Paulo estava na casa dele, lá, e fala, meu hospedeiro e de toda a igreja. A igreja de onde? De Roma. Em Roma. Gaio tinha uma igreja dentro da casa dele, em Roma. Ele cedeu lá, não sabemos como foi, cedeu um espaço, era para a casa dele, todo mundo se reunia lá, mas se reuniam como igreja. Se reuniam ali para escutar Paulo pregar, para escutar o ensino de Paulo, isso é para escutar a palavra. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. 1 Coríntios 16, 19. Então, se eu tenho, então, uma igreja como casa, vamos ver esse texto aqui. 1 Coríntios 16, 19. Eu vou falar as referências, se você vai notando, que tem 4 referências aqui. 1 Coríntios 16, 19 diz assim, as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Áquila e Priscila tinham igreja em casa? Tinham. Colossenses 4,15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Filemão 2, e a nossa amada Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Ah, então eu posso ter igreja em casa. Então, quando eu pego um desigrejado que fala assim, não reúne no meu templo, não, reúne na minha casa. Ele está fazendo a mesma coisa do que se reunir em templo. Reunir em templo. Então é a mesma coisa, a mesma natureza, na impossibilidade de termos um lugar para nos reunirmos, então vamos reunir em nossas casas. Mas se reúne como igreja. Você não vê Áquila e Priscila, você não vê Gaio, você não vê a Áfia e Arquipo, e você não vê Ninfa se reunindo, falando que está se reunindo com a família deles. Só. Não, há pessoas de fora. A igreja que se reúne em sua casa. Ele hospeda a igreja. Então, o serviço da igreja, eu poderia estar muito bem dentro da minha casa agora com a minha filha e a minha esposa ensinando a palavra. Entre nós. Não poderíamos? Poderíamos estar lá. E ninguém, minha mãe com as minhas irmãs, se reunindo. E aí? Eu estaria cumprindo a minha função de igreja? Não. Não. Não cumpro a minha função de igreja. A função de igreja é espalhar as boas novas. Então, é para falar com outras pessoas. Reuniu, tem uma igreja em São Pedro dos Ferros, a igreja de Batista de São Pedro dos Ferros, começou na cozinha da casa da minha mãe. Nós começamos reunindo, era eu, mãe, Nelly, Mônica, Adilson, quem mais? Depois chegou Nelly, depois foi chegando gente, até que não coube mais, e formaram uma igreja. Uma igreja. Então, a igreja se reunindo só em família, não é uma igreja efetivamente está cumprindo a palavra de Deus. Eu falo isso certo, porque Jesus fala espalhar as boas novas. Espalhar, você tem que pregar para outros. E como você vai pregar para outros se você faz o seu ciclo fechado? Não, hoje eu prego para Doriana e Sara, amanhã Sara prega para Doriana e eu. E depois de amanhã Doriana prega para mim e Sara. E nós ficamos só ali, só entre nós. É bom para a nossa edificação? É. Mas eu estou cumprindo o ID? Não estou cumprindo o ID. Então, nós estamos nos fortalecendo. Você pode fazer isso na sua casa, sim. Mas desde que você se reúne com irmãos, porque tem irmão que precisa de você. Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Porque senão nós vamos entrar no liberalismo teológico. Que aí eu posso ficar no meu nicho, eu sozinho, e na verdade eu poderia então nem pregar para Doriana e Sara, não. Eu ficar comigo só eu. E aí elas quiserem vão ler a Bíblia sozinha. Esconder-se mesmo, poderia fazer isso aí.
Sim. E aí nós vamos cair em Atos. O Senhor vai acrescentando pessoas. Vai acrescentando. Ainda que você ache que vai ficar sozinho, vão aparecer pessoas. O Senhor vai acrescentando. Quem edifica a igreja? Quem descarrega o caminhão de tijolo para edificar a igreja? Os tijolinhos. Quem manda os tijolinhos para compor a igreja? Jesus, o Deus. Vai mandando. Então, você querendo ou não, você não vai ficar solitário. Você não vai ficar sozinho. Vamos mais. Gaio, Arquipo. Então vamos lá então. Atos 9:31. Diz assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Esse texto, Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz, eram edificadas. Quem era edificada? As igrejas e a igreja, né? A igreja. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Do temor do Senhor, consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo consola a igreja, Jesus edifica a igreja. E temos 3 regiões diferentes. Os judeus não gostavam do pessoal de Samaria. Mas quando se fala em igreja, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, é todo mundo igual. Então essa barreira acabou porque tinham paz. Tinham paz por quê? Foi mudado a natureza deles para a nova natureza. Então, judeus aqui e samaritanos estavam combinando, porque agora já não eram mais judeus e samaritanos, agora eram cristãos. Agora eles tinham paz entre eles. Paulo faz questão de falar. Tinham paz, não tinha briga mais entre eles. Judeu não tinha ódio samaritano mais. E eram edificadas e se multiplicavam. Multiplicavam o número de igrejas. Então, nós poderíamos falar, então, que ali era só uma igreja física, uma denominação? Não, mas uma igreja una. A igreja una, que é um corpo só, mas se reuniam em lugares diferentes. Lugares diferentes. Então já começa a julgar fora então a teoria do Otmani. Por quê? Porque aqui eles se multiplicavam. Se multiplicavam na Judéia, Galiléia e Samaria. Se multiplicavam em vários núcleos de ensino, de reunião. Doutrina igual, talvez o costume diferente. O costume talvez era diferente. Talvez lá no meio, na Judéia, eles não comiam carne de porco porque não eram acostumados, não pela lei, mas não gostavam mais. Não gosto, nunca comi carne de porco e tal coisa. Lá na Samaria, talvez, final de semana, eles metiam a faca lá num porco e comiam. Não era pecado, mas os judeus não gostavam de comer carne de porco. Não, nós já sabemos que podemos comer, mas nós não gostamos, porque é a carne muito pesada, rançosa, minha de espinha, aquele negócio todo, né? Então não comiam. Mas o núcleo de fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Continuava certinho. Por quê? Se multiplicava andando no temor e consolação do Espírito Santo. Sendo no temor do Senhor, como que se faz para obter temor do Senhor? Andando na palavra. Então, eles andavam segundo, tinham uma só fé. Talvez o costume era diferente. Vamos lá? Então, isso fala o quê? Mostra a totalidade do corpo. A igreja é a totalidade do corpo de Cristo. Daqueles que professam exteriormente a Cristo e se organizam para fins de culto sob a direção de oficiais para isso designados. Esse sentido da palavra de quê? De igreja como corpo de Cristo, está em 1 Coríntios 32. Isso que é de mostrar externamente a Cristo. Como que você mostra externamente a Cristo? Andando reto, andando certo. Vamos ver um exemplo do testemunho cristão. 1 Coríntios 10, 32.
portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Nem igreja de Deus. 11:22. Não tendes, porventura, casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhados que nada têm? Que vos direi, louvar-vos eu? Não, nisso não vos louvo. Por quê? Porque quando a igreja de Corinto se reunia, reunia para a Santa Ceia, porque a ceia, eles reproduziam o que Cristo estava fazendo. Fez na ceia, estavam no jantar de Páscoa, eles estavam comendo, enquanto eles comiam, Jesus toma o pão e o cálice e se divide a eles. Então eles faziam esse mesmo banquete. Faziam um banquete, no meio do banquete, tomavam o pão e o cálice se dividiam e celebravam a ceia. Só que os coríntios era meio que guloso. Eles faziam e comiam muito. E bebia de encher a cara. Então Paulo falou assim, vocês estão se reunindo para fazer bagunça. Não é para celebrar a ceia, não tem nada a ver com Cristo. Não é por isso que Paulo fala muito da ordem e decência. Porque se decorda, meu amigo, vira uma baderna. Se decorda, vira uma baderna. Passei ontem em frente a uma igreja no Betânia lá, eu não sei se vocês repararam. Vocês repararam quando a gente estava vindo para o ensaio ontem. Estava as luzes apagadas, jogo de luz e... não passando a porta da igreja, você anda, você teria uma igreja. Porque acha que é tudo normal. Se decorda, meu amigo, se decorda, vira circo. E vira circo mesmo. Vira circo mesmo. Então Paulo fala assim, olha, eu vou louvar vocês nisso? Não, não vos louvo nisso, não. Aí ele manda tem ordem e decência. Aí eles falam assim, mas não pode ter pastor na igreja. A igreja não pode ter pastor. Vamos ver por que a igreja é organizada, que tem líderes na igreja. Quem é que estabeleceu líderes na igreja? O próprio Jesus estabelece líder na igreja. E uns falam assim, não, na nova igreja, revelada agora, não pode ter líder na igreja. Não pode ter sacerdote que intercede, se interpõe entre você e Deus. Mas líderes sempre teve na igreja. O que Paulo era da igreja? Líder. Ele era líder. Aí, por que eu estou explicando para você? Que nesses últimos dias agora, esses tempos para frente, vocês vão se deparar com gente que vai questionar tudinho que você crê. Vai questionar a sua Bíblia, vai falar que sua Bíblia está errada, vai falar que não se pode reunir em templo, vão falar com você que a Bíblia ela foi mudada e que não pode ter líder na igreja, de jeito nenhum, que você é o seu próprio líder. Não pode falar Jesus, aí Yoshua, Hamashiach, ou Yehu, Yahu também. Então, tentando movimento legítimo. Do Calvário. Na verdade, a revelação dos outros assim, faça luz e ouve. Lá atrás a revelação dos últimos dias. De uma grande luz. A luz até Jesus. Da casa de César. Então Nero que odiava cristão, tinha igreja lá dentro reunindo. Nas barbas dele. Debaixo do beiço dele tinha crente reunido lá. Escondido. E se ele pegasse, mandava sangrar. E mandava mesmo. Então vamos. É falta de compromisso. É heresia. Isso é heresia. Eles vão questionar tudo, mas na verdade eles não querem ficar. Eles não querem se reunir e se submeter, como o próprio Paulo escreve, submetei-vos, não o líder não, ele fala submetei-vos uns aos outros. É pior ainda. Não é submeter a um pastor, não. É submeter ao seu irmão. Preferi-vos em honra uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Intercedei uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Aí não quer, porque isso aí demanda o quê? Responsabilidade do seu irmão está do lado. Aí eles não querem. Não querem? Não pode. Não precisa. Para que isso? Para quê? Não é a submissão ao pastor, é a submissão ao corpo de Cristo, do qual ele faz parte também. Isso é que é a grande dificuldade de entenderem isso. Porque eles acham que quando fala de submissão, de amar na igreja, eles acham que tem que amar o pastor, é o líder. Não, meu amigo. Você tem que amar a igreja de Cristo. Você tem que amar a igreja de Cristo, a igreja como um todo. Como um todo. Falaram
comigo assim, você está usando o título de pastor indevidamente. Eu falei, não, muito pelo contrário, meu amigo. Eu não uso o título de pastor, mas como o serviço de pastor. A função de pastor no corpo de Cristo. Ela pode ser temporal. Eu ser pastor durante um tempo, depois parar de ser pastor. Ela pode ser temporal. Não é um cargo em que não é um cargo da igreja que eu vou levar para o meu túmulo, não, meu amigo. Um dia eu posso parar de ser pastor e sentar no banco. Está na mão de quem isso? De Deus, porque eles acharam que ele era pastor, estava segurando um título. Não, você é pastor, é porque você é pastor. Não, meu amigo, eu estou na função de pastor. Qualquer um pode tomar a hora que Deus quiser. Qualquer um pode me substituir a hora que Deus quiser. Isso não tenho como objetivo de vida. Eu não nasci pastor. Eles confundem isso. Eles confundem. Acham que porque você é pastor de igreja, que você então está alinhado com o sistema. Longe de mim. Longe de mim tal coisa. Agora, quem é que estabeleceu isso? O próprio Jesus, Efésios 4, 11, 16. Ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, para evangelistas, para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, até o pastor, qual é a função do pastor? Aperfeiçoar a igreja no ensino. Não é arrancando a pedra da igreja, não arrancar a lã da igreja, nunca é isso. É tudo para a edificação do corpo, para apontar para o céu. Aí é que ficou essa, como é que fala? A classe pastoral ficou mal vista. Eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor. Sério, eu tenho vergonha. Eu tenho que falar e falar assim, eu sou pastor, mas do século XVIII, meu amigo. É do século XVIII, tá? Do século XIX que eu sou pastor. É lá da linhagem de Spurgeon, lá atrás. Eu não sou pastor agora do século XX, não. Eu estou preso lá atrás. Porque se você falar e não me chamam de evangélico, não. Não, você vai estar me chamando de Macedo. E eu não quero. É triste, infelizmente é triste. É do Senhor, não é do pastor, não é do homem. Não é de ninguém, a bênção é de Deus. Uhum. Bota na tela Efésios 4, miséria. Vai. O Supremo Pastor Jesus. Igual tem um pastor, um líder aí que falou o seguinte, aquele texto que está até ali, ó, em Lucas 4, ele falou assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim para que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O pastor falou assim, esse sou eu. É mole? Em São Paulo. O cara falou, esse aí sou eu, viu? Eu que, o ano aceitável do Senhor eu vou anunciar. Mas só que está falando de Jesus, né? Então tá bom. Na Efésios 4:11. Nós lemos o 11, estamos no 12. Pula para o 12, Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, como que... mas você falou que é Jesus que edifica o corpo, Jesus falou que ele edifica a igreja. O que tem a ver, então, ali o ministério de alguém que está pregando com a edificação do corpo de Cristo? Porque o pastor tem que anunciar Cristo. Se ele não anunciar Cristo, a igreja não é edificada. Se ele anunciar outra coisa, chega aqui, meu irmão, vamos agora aqui, ó, 5 métodos para ser feliz, para blindar a sua vida contra a miséria. Eu estou pregando Cristo? Ô irmão, vamos ler agora aqui, Ana e Penina. Eu estou pregando Cristo? Só genra, nora, né? Estou pregando Cristo? E vencer na vida, Jesus. Estou falando o nome deles. Casa na praia, meu irmão, ele fala assim, Jesus? Não, estou ganhando muito dinheiro para fazer uma mesa, né? Comprar uma casa na praia, porque eu
preciso de uma mesa e seis cadeiras. Jesus, pode deixar que eu faço, pode passar aqui amanhã. Amanhã, Jesus, mas demora demais. Não, pode passar amanhã. Aí quando a pessoa virava as costas, Jesus falava assim, haja a mesa. E a mesa aparecia. Aí no dia seguinte, Jesus vendia a mesa. Aí ele ficou muito rico, ganhou muito dinheiro e comprou a casa na praia. Tá duvidando? Tá no YouTube isso, é mentira? Tá no YouTube ele pregando isso. Até o gesto, né? É. Tirou do sovaco, né? É. Não, irmão de novo. Ele tinha uma casa, uma casinha simples. Só sabe aquele milagre que as pessoas tiram o telhado e descem um paralítico? Tiraram o telhado, era de palha. Agora, a casa do judeu mesmo, o telhado em cima, era terra e plantavam grama em cima da casa, para ficar fresco. Jesus não tinha muitas posses, o telhado dele era de sapê, eles tiraram as palhas, então era de sapê o telhado dele. Era uma casa, lá no mar de Cafarnaum, ele tinha uma casinha mesmo, que o texto fala assim, estando ele em sua casa, vieram as multidões até ele e trouxeram um paralítico. Não teve jeito de entrar pela porta, subiram ao telhado, separaram as paredes do telhado e desceram pela corda. Era a casa de Jesus. Ele morava ali, mas não era uma casa imensa. Era uma casinha. Tanto é que parecia que era até um cômodo só. Que estavam sentados e desce lá, que se fosse mais cômodo, estavam eles na sala, estavam em um quarto, não, estavam em sua casa. Devia ser um quadro. Né? Um quadro. E quando ele fala assim, o Filho do Homem não possui um lugar para reclinar a sua cabeça. Ele está falando do túmulo dele. Ele não, porque ele como homem, ele tinha que ter comprado um túmulo para ele, como homem judeu. Ele tinha que já ter comprado um túmulo para quando ele morrer ser enterrado. Só que ele falou assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho um túmulo para ser enterrado. Porque não precisava, ia ficar 3 dias só, para que ele comprar túmulo? Jogar dinheiro fora? Jesus jogava dinheiro fora? Ele falou, não, vou comprar um túmulo para quê? Eu vou usar 3 dias só, já de matéria, me emprestam aí. Fala que é uma coisa horrorosa. Então vamos lá. Para persuadir, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é a função do pastor? Se o pastor for safado e não pregar Jesus, ele é um safado. Ele é um pilantra que ele é. Se ele não pregar Jesus, ele é um pilantra. Se ele não pregar Cristo, ele é um safado, tá? Ele quer outra coisa, mas não igreja. Para que o pastor tem que pregar, ensinar a palavra? Para que ele tem que pegar alguns temas e ensinar? Para até que todos cheguemos à unidade da... Esclarecer a Bíblia, esclarecer a palavra, para que você não tenha a fé contaminada, para que todo mundo tenha a mesma forma de crer, para que todo mundo chegue à unidade, a mesma coerência da palavra. Fala assim, não, eu creio assim porque a palavra diz. Não é porque me ensinaram, não. Eu creio porque a palavra diz que é assim. Eu não creio porque o pastor ensinou, não, porque a palavra diz que é assim. Nunca fala assim, eu creio assim porque meu pastor ensina. Pelo amor de Deus, está faltando Bíblia em você então. Você tem que falar assim, eu creio assim porque a palavra diz que é assim. Não é porque eu ensinei, não. E se eu estiver ensinando errado a Bíblia, não creia em mim. Não creia no que eu falo. Se pregar contra, pelo amor de Deus, não creia em mim, creia na palavra. Me esquece. Esquece que eu existo. Se eu falar bobagem aqui, mas não, o pastor falou assim, a palavra diz assim, mas o pastor falou o contrário. Eu creio no que o pastor falou. Então você é bobo. Você tem que crer no que está na Bíblia e não no que eu falo. Para que todos chegamos à unidade da fé e a quê? Ao conhecimento do Filho de Deus. O que tem que ser esclarecido na igreja? Tudo sobre Jesus, tudo sobre Jesus. Tudo sobre a obra da cruz, tudo sobre a obra redentora da cruz, tudo sobre a salvação, tudo sobre a obra do novo nascimento. Isso é que é falar sobre Jesus. Não é apenas ficar falando que Jesus fez milagre, ou sei que não. É esclarecer o que é o novo nascimento, o que é a obra da redentora, o que é a obra da substituição, em que Cristo morre no seu lugar, sendo você ainda pecador. Explicar por que ele morreu, explicar por que tem que ter sangue inocente diante de Deus, explicar por que ele experimentou a ira no seu lugar. É isso que é o quê? Chegar ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E qual que é a estatura completa de Cristo? A suficiência da salvação de Cristo em você. Isso que é? É chegar à estatura do varão perfeito. Você compreender a obra perfeita da cruz, aonde não tem jeito de completar mais nada. Você entendeu a obra toda completa. Essa que é a estatura completa de Cristo. Saber até onde vai a obra dele em sua vida. Compreender toda a obra da cruz. Essa é a função da igreja. Essa é a função para que o corpo seja edificado. Não é outra coisa. Não é você sair daqui achando que está tudo bem, porque o pastor me deu uma palavra de vitória. E amanhã, segunda-feira, amanhã eu vou conquistar. Trouxa que você é. Porque se um ladrão meter uma máquina na sua cabeça, te toma tudo. Só não te toma o que você conhecer de Cristo.
E se ele te executar por ventura, você encontra mais rápido com Cristo. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Agora, se o cara fica só na prosperidade, agora sim, agora estou isso, agora estou cheio de ouro. Chega o ladrão, mete a máquina, toma tudo dele. E se bobear, se executar, ele vai para o inferno. Porque não conhece Jesus? Hã? Só espera Cristo nessa terra. Ele só está esperando aqui na terra. Não espera no porvir. Então, qual que é a função do pastor? E foi deturpada durante séculos. Isso aqui, meu amigo. Para direcionar, vamos estudar agora Jesus e vamos embora, vamos quebrar o pau. Para você entender o que é. Você foi entendendo o que é Jesus. Qual que é a obra da cruz? Mas hoje isso está fora de moda, né? Está fora de moda, né, Jair? Está fora de moda isso. Não tem problema não. Eu não faço parte da São Paulo Fashion Week. Não precisa estar na moda, não. Então vamos lá, pula mais. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Para que a igreja não seja um menino inconstante. Para quê? Para ser levado em roda por todo vento de doutrina. O que é ser levado em roda por vento de doutrina? Você dá a volta, 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 dá a volta e não chega em lugar nenhum. Isso é que é ser levado em roda por vento de doutrina. Te apresenta um monte de coisa. Eu fiz isso muitas vezes. Não, a onda agora é dente de ouro. Lá vai eu. Eu fiz isso. A onda agora é revelar o número da identidade do CPF. Estou eu lá. A onda agora é G12. Estou de cabeça lá. A onda agora é se vestir de judeu. Estou nessa. Eu fiz isso, meu amigo. Eu mandei. Vocês estão rindo, né? Que pá, chofá, tá ali, dizer isso tudo. Chofá tá até ali, ó. Chofá, chofé. Entendeu? Eu fui atrás disso tudo, meu amigo. Levado em roda. Pra cá. E Paulo fala o quê? Porque o pastor tem que esclarecer o camarada para ele não ficar nessas bobagens. Tanta besteira que eu fiz. Você também foi no encontro, né? Esse que eu não sei, não. Eu fui em 26 encontros, bati o recorde. Tem alguém que foi mais encontro que eu aqui? Rafael foi num só. É tremendo, Rafael, né? Você foi, ô Junei? Já foi sabendo, não. O Rafael foi sabendo, ele foi lá de curioso. Foi lá perder dinheiro. Gastou dinheiro à toa. Olha lá. Levado em vento de doutrina pelo engano dos... meu Deus do céu. Aí você vem falar comigo que não posso, então, citar nome de pastor, citar nome de quem é que criou uma ideologia errada. Por quê? Eu tenho que te dar nome, quem criou foi os homens. Eu tenho que te falar quem está falando bobagem. Quem já leu? Eu vi uma coisa hoje que eu achei absurda, meu irmão. Eu vou até fazer um parênteses aqui e nós vamos parar. Vamos parar aqui, ó. Quem já leu aquele livro Igreja com Propósito, do Rick Warren? Quem já ouviu falar do Rick Warren aqui? Tem um rapaz, um amigo meu, tomara que ele não esteja online assistindo, mas se tiver também, é bom que ele abra o olho, que eu fui comentar um negócio do Rick Warren, ele me xingou. Porque ele era da igreja do Rick Warren, lá em Pasadena, nos Estados Unidos. Ele era da igreja do Rick Warren. Aí ele falou assim, não, o Rick Warren é íntegro. Tanto é que os livros dele, ele deixou de receber salário da igreja para viver só dos livros dele. E tal, não sei o que, ele é um homem íntegro e tal. E o cara também prega o evangelho, esse amigo meu. Falei, não, mas tem uma coisa do Rick Warren. Saiu ontem na BBC, na BBC de Londres, que eles estão criando em Berlim, na Alemanha, uma igreja... Apaga para mim rapidinho, sabe? Peraí, deixa eu ver se você escrever. Uma igreja cristã, que seria do cristianismo com o islamismo. Uma igreja cristã. Em Berlim. Um dos pastores que estão apoiando isso, Rick Warren, apoia e fala, está certo. Vamos misturar agora as doutrinas. Vamos misturar. O que tem isso, gente? Eles creem que lá nós cremos em Deus. Eles cortam... nós gostamos da cruz de Cristo e eles nos crucificam. Lá na Síria, eu vi uma foto de uma rua com mais de 15 cristãos crucificados. Então, nós estamos juntando o útil ao agradável, né? Já que a gente gosta de cruz, então vamos crucificar os cristãos. E aí eles querem essa paz, né? Essa paz que não existe entre Cristo e o Islã. Tem jeito de misturar óleo com água, meu irmão? Você mistura óleo, você não mistura óleo com água.
Você não mistura luz com trevas, não tem jeito, é impossível. Um dia eu vou trazer para vocês aqui um texto, os textos do Alcorão que mandam nos matar. Matar o povo do livro. O povo do livro. Fazer guerra ao povo do livro até que sejam exterminados. Cortai as suas cabeças e deixar o sangue rolar pela terra. Isso quem diz é o Alcorão, não sou eu não. O Alcorão está falando isso. Isso, está no Alcorão. Agora tem jeito de juntar cristão com o Islã? Tem jeito de você botar o rato e o gato para morar junto? Não tem jeito, não. Não é impossível, meu amigo. Tem jeito de botar a pomba, que é a igreja de Cristo, a pomba branca, que é a igreja de Cristo, junto com o lobo? Impossível, meu amigo. Impossível. Volta para mim o texto. Dentro da barriga do gato, hein? Então, é porque, na verdade, eles querem nos engolir vivos. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que é fraudulosamente? Com fraude. E para você fazer alguma fraude, para mim, eu tenho que querer lucro, né? Mas aí, com fraude, homens com fraude, é que gosto do que eu quero. E Paulo está falando isso. Nós temos que aprender de Jesus pelo engano. Isso, Colossenses 2,8. Põe para mim, Sara, e vamos encerrar com esse texto. Alguém anota para mim, nós paramos em Efésios 4, 4,14. 4,14. Colossenses 2,8. Diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quem está falando isso? Paulo. Quem inspirou Paulo a falar isso? O Espírito Santo. Então nós temos que ter cuidado mesmo, para não sermos enganados. Igual Jesus Cristo falou assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Por que ele falou isso? Por causa do engano dos homens. Por causa dos enganos. Essa é a maior obra do diabo. A maior obra do diabo no mundo é a obra do engano. Que o Senhor nos abençoe. Cubra sua cabeça no seu lugar. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, no teu nome, Deus, nós agradecemos pelo esclarecimento que o Senhor tem nos dado na tua palavra, Senhor. Nos abençoe. Nós tenhamos consciência de que somos igreja, Senhor. Nós somos, ó Pai amado, comprado. Temos, ó Pai, sobre nós o selo do Espírito Santo. Selo esse que é indelével, ó Pai amado. Só, Deus, tem misericórdia de nós. Nos sustenta, Deus Santo. Nos coloca em tua presença. O Senhor nos colocou em tua presença. Agora te pedimos que o Senhor nos segure em tua presença. Ainda que nós esperneamos, ó Pai amado, queremos andar por outros caminhos, que o Senhor nos segure. Tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Nós entendamos, ó Pai amado, que agora fazemos parte de uma outra coisa que não o mundo, mas fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo aqui na terra. Que somos, ó Deus Santo, aqueles que levamos a tua palavra, a verdade, detentores da verdade, ó Deus. Nos ajuda, Jesus Cristo, a termos compromisso contigo, a sermos edificados, mudados pelo Senhor. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Não precisa ter vergonha, não. Pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, vou deixar até aqui, ó. Do púlpito aqui. Ungido pega você. Graças a Deus. Você pode ficar à vontade. Estava com o pai dele internado. O pai faleceu de sexta para sábado. A irmã está viajando, está lá para a Formiga. É isso? E aí, então, que esteja orando pela vida dele, pelos familiares dele. Que o Senhor console ele, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. O pai dele era crente. Então, vamos encontrar com ele na glória. Ele fala assim: oh, você estava lá orando por mim, orando por minha família. Amém. Senhor Jesus Cristo, não, Deus amado, não tem forma, Deus amado, de troca contigo que trazemos ao céu da frente. Não, Pai. Não, Senhor bendito. Tem reconhecimento, Pai amado, a tua obra, Senhor.
Te agradecemos, ó Pai, pelo sustento que o Senhor dá para nós, pelo jeito que o Senhor tem nos tratado a cada dia. Senhor bendito, essa irmã, Deus, dona de casa, esse irmão que eu trabalho, os desempregados, nossos estudantes, todos nós precisamos da Tua graça, Senhor bendito. Nos abençoa, Senhor Jesus Cristo. Prospera o nosso caminho, nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Nos dê saúde, vida, Pai amado, paz, ó Deus, para trabalhar. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, te convido para vir na sexta-feira. Nós estamos comentando alguns assuntos meio pesados que eu te convidaria para vir na sexta-feira, para você aprender um pouco. Talvez não vamos trazer esses assuntos no culto, mas não vai ser por agora não, né? Essa construção dessa igreja em Berlim, de cristãos e muçulmanos, está dentro de um plano dos muçulmanos para conquistar a Europa. Eles querem conquistar Roma e vão conquistar na bala. Já tem esses planos, e o norte da África todo o Oriente Médio, Turquia, Grécia, isso eles querem fazer em um prazo de 5 anos. Eles querem até 2019 já ter tomado metade da Europa, metade da África e todo o Oriente Médio, inclusive Israel. Isso aí não sai no jornal. Isso você não vai achar no jornal, não. Você vai achar, ISIS 25 years. Vou só te mostrar só um deles, para você ter esse tipo de ideia. Gosta de sangue. A quem derrama uma foto e vou encerrar. No Google, procura lá ISIS, que é a organização islâmica, a Al-Qaeda, na Al-Qaeda, né? Então você vai ver essa organização, o plano dela. Tempo. Aqui. Esse é o plano deles, ó. De 5 anos. Onde está preto aqui, ó, eles querem tomar. Até 2019. Até 2019 eles querem fazer essa... Clica na imagem, acho que ela vai abrir toda. Aí. Até o final. Aqui, ó. O mapa proposto mostra a área que a ISIS planeja para ter sob controle dentro de 5 anos e foi largamente difundido online. O Oriente Médio, o Norte da África e uma grande área da Ásia, e também revela a ambição da ISIS para se estender na Europa, Espanha, e os muçulmanos mandaram até 1500 e pouco, até o século XV, que agora eles querem que façam parte do califado, bem como os estados das Balcãs, que é aqui os Balcãs são aqui, os estados das Balcãs e também o leste europeu, incluindo a Áustria. Eles querem tomar isso dentro de 5 anos. Aí eu te pergunto, como que a igreja de Cristo se alinha com um negócio desse? Agora eles querem tomar isso? Põe a seta lá, sem sangue. São esses aqui, o pessoal da ISIS. Vai mais. Pode mais. Mais. Tem outro cara, mais um. Mais um. Mais um. Eles querem tomar sim. E como que uma igreja se alinha com isso? Como que um pastor quer se alinhar com isso, hein, Regis? Como que o pastor quer se alinhar com essa coisa? Não sabe, porque não lê. Eles leem Estado de Minas, eles assistem o Jornal Nacional. Lê o Super. Na verdade, eles leem o Super, né? Eles leem o Super, não sabe disso. Isso aqui, ó,
Essa foto foi tirada tem 10 dias. Essa foto. Esse aqui são soldados do Iraque, soldados do Iraque. Eles mataram 1.700 soldados do Iraque. Não, eu só estou falando do Iraque. Só lá no Iraque. Eles separaram um estado dentro do Iraque já. Dentro do Iraque e a Síria, eles separaram um estado para eles. Eles mesmos mandam no estado. E eles mataram 1.700 soldados desarmados. Inclusive cristão. Soldado morre na bala. Cristão morre na faca. Cortar a garganta. Isso que eles gostam de fazer. Né? E o Senhor tem misericórdia de nós. Né? Parou. Tá bom. Então, às vezes a gente fala, não, mas o que tem fazer uma igreja de Islã? O que tem isso? É igual a Bíblia fala, meu povo fez aliança com a morte. Né? O Senhor tem misericórdia de nós, nos mantenha de olhos abertos. Não estou fazendo isso é fazer terror, não. Isso é para falar que não se faz, isso não se faz. Montar igreja cristã, islâmica, isso não se faz. Isso é impossível. Fique de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Domingo que vem nós temos a Santa Ceia. Te convido para estar com a gente, nós cearmos juntos, nós cearmos como igreja, nós cearmos como salvos, como eleitos, como escolhidos. Igreja de Cristo. Não te convido semana que vem, em nome de Muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado pela palavra, pelo de pregar, ó Pai. Deus, muito obrigado aos irmãos nossos que... Muito obrigado por essa... Agradecemos ao Senhor, porque temos... Obrigado, Deus, porque temos segurança na casa. É o Senhor que nos leva em segurança, meu Deus. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, sobre cada um que está aqui essa noite. Te pedimos, ó Pai amado, pela vida da Nelimar, ó Pai amado. Agradecemos pela obra que o Senhor tem feito na vida dela, pelo tratamento que está andando, Pai amado. Muito obrigado, meu Deus. Esperamos em Ti, de Ti, Pai amado, toda bênção, toda graça vindo de Ti. Abençoa a Aline também, Pai, que vai fazer uma cirurgia na terça-feira. Vai retirar um tumor, ó Pai. Abençoa a Aline, o Elton, Pai amado. Seja com eles, ó Pai amado, com o coração deles. Os abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pedi para estar orando pela Aline. A Aline é sobrinha da Doriana. Ela procurou a gente essa semana. Ela vai fazer uma cirurgia na terça-feira agora. Vai tirar um tumor do estômago. E aí, só biópsia, né? Fazer uma biópsia agora terça-feira. Que o Senhor esteja consolando ela, dando firmeza nela, abençoando a vida dela em nome de Jesus. Ela até vinha aqui hoje. Aconteceu uma coisa que ela não veio, né? Paz do Senhor. Eu quero só agradecer as orações de todos. E terça-feira nós tivemos uma consulta. E a consulta foi só bênção. Glória a Deus. As plaquetas estão subindo. Estão subindo tanto que a médica achou que eu estava tomando remédio para subir as plaquetas. E já deu uma desinfiltração na medula, que tinha dado uma infiltração, agora deu desinfiltração. E um exame que tinha ido para São Paulo para fazer, né, um exame que não faz aqui, deu um resultado muito bom. Deu um resultado negativo. Então, todas as notícias são bênção. Muito obrigado pelas orações dos irmãos. Glória a Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E é verdade mesmo, eu estava lá, eu vi. Amém? Eu vi a alegria que foi para receber a notícia. Graças a Deus. Esteja orando pela minha irmã, pela minha mãe, né, que são tempos difíceis, mas igual a gente sempre fala, o caminho é estreito, meu amigo, mas é claro, tem luz no caminho. Que o Senhor abençoe então. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.